Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Maurício. Não esqueça de acompanhar o meu canal, se inscrevendo nele, ou então curtindo os meus vídeos no YouTube, ou então curtir minha página no Instagram, que também está disponível, tá bom, gente? Na aula de hoje a gente vai falar sobre a economia chinesa, né? Esse país de proporções continentais, a segunda grande potência econômica mundial, que assombrou o mundo nos últimos 30 anos, esse grande crescimento econômico de um país que até então era pobre, agrícola, e se tornou essa grande potência, que hoje em dia tem bastante rivalidade com os Estados Unidos. Inclusive, eles têm travado uma guerra comercial bem forte nos últimos anos, como se fosse uma nova Guerra Fria, né, que tem acontecido. A gente fala, sabe que quando se fala em China, se fala muito sobre a cultura milenar chinesa, mas a gente vai limitar essa aula mais falando sobre a economia chinesa, quais os fatores que fez a economia chinesa chegar a esse nível, né? Esse recorde de exportações e se tornar uma das economias mais influentes no século XXI. Espero que vocês gostem dessa aula e qualquer dúvida eu estarei à disposição, tá bom? Bom, gente, para a gente iniciar então um assunto sobre a economia chinesa, como vocês sabem, né, a China ela é a segunda grande potência mundial. Ela se tornou uma grande potência a partir do século XXI, embora seu crescimento econômico está ocorrendo desde o final dos anos 70 e início dos anos 80, quando a China de fato começou a crescer economicamente. Então, o título dessa aula a gente vai colocar a China do socialismo de mercado à potência do século XXI. É um país de proporções continentais que tem uma cultura muito rica e também tem algumas desigualdades sociais regionais. E é um país muito curioso que tem praticamente dois sistemas em um único país. Politicamente ainda é um país comunista, mas economicamente é um país que aceitou o capitalismo e graças a essa abertura econômica que fez a China se tornar um grande país no sentido econômico. Tá bom, gente? Então a gente vai falar um pouquinho, é uma aula resumida. Não é nossa intenção falar um pouco da cultura milenar, mas e sim falar da China atual, que eu acho que é a parte mais importante da aula, né? Para a gente entender um pouco a economia chinesa. Bom, aqui alguns dados, aqui algumas imagens que representam bem a China, né? A China é um país que ainda tem uma mescla entre a modernidade e também a cultura tradicional, né? Como o Ano Novo Chinês, a Muralha da China, que foi construída há muito tempo, o panda, né? Que é o símbolo, o animal símbolo da China, e ali a bandeira da China. É um país de proporções continentais, é o terceiro maior país em área territorial, com mais de 9 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Como vocês sabem, é o país mais populoso do planeta, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Embora haja um grande controle populacional, sobretudo a gente falou isso nas aulas anteriores sobre a política do filho único na China, tanto é que é bem provável que a Índia, que é o segundo país mais populoso, vai ultrapassar a China daqui a uns 10, 20 anos. O atual presidente da China é o Xi Jinping. Bom, eu vou falar um pouco da história da China. Quando se fala em história da China, é uma história de mais de 5 mil anos. Não é minha intenção falar desses 5 mil anos, mas falar um pouco da história atual da China, sobretudo da República Popular da China, a chamada China socialista. Bom, a China foi durante o século XIX, o século XX, início do século XX, alvo do imperialismo europeu, sobretudo. Isso no século XIX, onde muitas potências tentaram colonizar a China. Era um país, embora historicamente uma grande civilização, é um país que sofreu muito nas mãos estrangeiras, né? Tanto nas potências imperialistas europeias no século XIX, e aí na primeira metade do século XX sofreu muito, sobretudo com as invasões japonesas, sobretudo na Segunda Guerra Mundial, que a China teve praticamente quase todo o território invadido pelo Japão. E a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, começou então um movimento liderado por Mao Tse-tung, com apoio também da União Soviética, que inicia a Revolução, né, de camponeses. E a partir dessa revolução, em 1949, eles vão formar então a República Popular da China, de economia e regime socialista. Na verdade, economia planificada e regime socialista.
A China, embora fosse um aliado da União Soviética, a partir de 1960 a China vai romper as relações com a União Soviética. Então a China é um país que se torna muito fechado para os avanços estrangeiros, para a economia, e rompe também com o seu principal aliado, que era a União Soviética. Acaba se isolando do resto do mundo. A China já tinha feito alguns avanços no campo social, porém a China era um país ainda muito atrasado. Era um país praticamente agrícola, grande parte de sua população ainda morava no campo e era um país ainda muito fechado. Aí o que aconteceu? Após a morte de Mao Tse-tung, a China vai começar um processo de abertura política. Então vai ter várias reformas e aí vai se abrir a economia. Inclusive a China, apesar de ainda ter um regime comunista, ela vai começar a permitir investimentos estrangeiros e também um aumento do investimento no setor industrial para sair um pouco, deixar de ser aquele país agrícola e aquele país atrasado. Então essa abertura vai ser, digamos, uma outra revolução dentro da China. A partir dessas novas reformas, então a China vai permitir que algumas regiões, que são denominadas de ZEs, que são as chamadas zonas econômicas especiais, isso aí eu já vou mostrar depois no mapa, então a China vai se abrir à economia capitalista. Então por isso que quando a gente colocou ali no início o título A China, Socialismo de Mercado. A China ainda economicamente tem alguns traços do socialismo, sobretudo nas partes mais agrícolas, só que boa parte, principalmente das regiões litorâneas, onde estão as principais cidades chinesas, eles vão permitir então a economia de mercado para investimento estrangeiro. Então essa abertura da economia vai permitir que a China tenha um crescimento econômico muito acima da média mundial, então tornando-se uma das principais potências políticas e econômicas do planeta. Quais foram os fatores para esse seu crescimento econômico? Então, alguns fatores, tem vários, né, mas tem alguns que se destacam. Uma mão de obra super barata, qualificada, porque a China também investiu bastante em educação, e impostos baixíssimos, atraindo também investidores. E um dos reflexos do seu crescimento econômico está nas exportações, né? Olha só para vocês terem uma ideia. A China, que exportava 2 bilhões de dólares em 1970, hoje em dia as exportações já chegam a mais de 1 trilhão e 500 milhões de dólares em 2010. São alguns dados da economia chinesa. Aqui tem uma imagem, né, dessa modernização da China. Aqui é a cidade de Xangai, que é uma das principais, na verdade é a maior cidade da China. Aqui mostra alguns arranha-céus, mostrando toda a modernidade da China nos últimos anos. Bom, aqui tem um mapa das áreas industriais na China. As partes que estão em laranja são as principais concentrações industriais. Depois eu vou falar um pouco do mapa, que apesar de a China ter um grande avanço na industrialização, ainda tem muitas desigualdades sociais. Então vocês vão perceber que as principais concentrações industriais estão na parte litorânea. E é justamente a parte onde estão as chamadas zonas econômicas especiais, aberta a investimento estrangeiro. Tá bom, gente? Então aqui, isso aqui foi um mapinha que eu fiz, eu mesmo produzi esse mapa. Então a gente pode dividir as regiões econômicas da China em três: A, B e C, cada um pintado de cor diferente. A região A, onde estão as principais cidades, como a capital Pequim, algumas cidades importantes, como Xangai, que é a principal cidade da China, Hong Kong, que é uma região autônoma da China, que já fez parte do então Reino Unido, Guangzhou, que também fica no sul, são algumas das principais cidades da China, onde estão a maior parte das indústrias, onde estão abertas a investimentos estrangeiros. A região B é uma área periférica, onde é a chamada região agrícola da China, embora tenha algumas cidades de caráter industriais, como é o caso de Wuhan. Inclusive, Wuhan foi muito falado esse ano, dizem que foi lá que foi o primeiro foco da pandemia do coronavírus, né? Inclusive, a cidade ficou sitiada, então se falou muito da cidade de Wuhan. E a parte C, eu depois já vou falar sobre a região do Tibete, é chamada periferia pouco povoada e pouco desenvolvida. Lá estão algumas minorias étnicas, inclusive eles vivem em grande tensão com o resto da China, mas é importante estar falando isso. Embora tenha bastante recursos naturais, é uma região que ainda tende a crescer
daqui a alguns anos, embora ela seja desabitada. Apesar de a China ser um país populoso, a maior parte da concentração populacional da China está no litoral, porque a China tem um relevo muito montanhoso na parte oeste e sudoeste do país, né? E aí isso dificulta a formação de grandes cidades nessa região. Bom, apesar desse crescimento econômico nos últimos anos, a China ainda enfrenta alguns desafios que precisam ser resolvidos. Bom, como vocês sabem, a China, embora tenha adotado a economia de mercado, sobretudo naquelas regiões das chamadas zonas econômicas especiais, ainda possui um sistema muito rígido, onde só há um partido. E também tem algumas questões, como a questão da pobreza. Embora a China tenha melhorado seus índices econômicos e sociais, ainda tem mais de 300 milhões de chineses em situação abaixo da linha de pobreza, sobretudo nas áreas rurais e nas áreas mais afastadas dos grandes centros. A China tem grande violação de direitos humanos, falta de liberdade de imprensa, de liberdade de expressão. Ali tem uma imagem que virou um símbolo dessa repressão chinesa, né, que é o massacre da Praça Celestial em Pequim. E aí tem um estudante tentando parar um tanque. Isso foi em 1989, já faz mais de 30 anos, mas até hoje há uma falta de liberdade de imprensa e expressão na China. Houve aumento das tensões em regiões separatistas, como o caso da região do Tibete, que há anos tem uma minoria. É uma região autônoma de ponto de vista religioso, mas tem uma grande tensão com o resto da China. Houve um grande aumento em Hong Kong, no protesto em Hong Kong nos últimos 2 anos, que foi muito falado, né, nos noticiários. Hong Kong, para quem não sabe, é uma província autônoma da China, fez parte do Reino Unido. Hong Kong é um tigre asiático, a gente vai falar isso nas próximas aulas, e é uma região autônoma da China, é quase como se fosse um país. Apesar de fazer parte da China, ele tem uma certa autonomia, tanto na liberdade de expressão, só que nos últimos anos há uma ameaça dessa liberdade em Hong Kong, e isso tem provocado bastante protestos na região de Hong Kong. E aí, por isso, tem aumentado a região entre os países, né? E há também nos últimos anos, sobretudo nos últimos 2 anos, a chamada guerra política e comercial com os Estados Unidos. Inclusive, há um surgimento de uma nova Guerra Fria. Bom, falando um pouquinho bem resumidamente sobre essa guerra comercial, né? Os Estados Unidos começaram a taxar 25% na importação de alguns produtos chineses, como o caso do aço, que é o grande exemplo. E isso está ocorrendo uma guerra comercial, né? Como os Estados Unidos estão perdendo bastante território para a China em algumas empresas, isso faz com que os Estados Unidos, para proteger a sua indústria, esteja taxando esses produtos chineses, que são altamente competitivos e também mais baratos, devido à mão de obra mais barata. Há outros problemas também, não apenas comercial, mas também político. Então, porque muitos analistas falam até de uma nova Guerra Fria. Se até então era com a União Soviética, essa Guerra Fria entre os Estados Unidos, agora essa nova Guerra Fria é um pouco diferente, né, da Guerra Fria que a gente viu nos livros de história, mas é uma Guerra Fria do ponto de vista mais comercial e expansão dessas áreas territoriais para fins econômicos, tá bom, gente? Bom, vocês acabaram de acompanhar então a minha aula sobre a economia chinesa. Foi uma aula curta, foi uma aula resumida. A gente não levou muito em conta a história milenar da China, até porque a China tem uma cultura de mais de 5.000 anos. A gente resumiu essa aula mais a economia, falando um pouco sobre o avanço da economia chinesa, um país que tem, apesar de ser um país politicamente comunista, se abriu, né, para investimentos estrangeiros, e isso fez com que se tornasse essa segunda grande potência mundial, inclusive correndo o risco de ultrapassar os Estados Unidos daqui a alguns anos. Espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer dúvida eu estarei à disposição. E no mais, que vocês tenham uma ótima semana e abraço a todos.